Alegria que eu recebo a todos, cada um de vocês aqui com, um cheiro. Que delícia! Que terça-feira mais preciosa. Hoje eu tenho a honra de compartilhar a minha noite com pessoas muito queridas e, em especial, com alguém que eu admiro e eu tenho muito carinho, que eu conheci nesse último ano, e já já eu vou falar um pouquinho dele para vocês, que é uma pessoa assim que ilumina. E eu tenho um motivo de muita gratidão por estes momentos, e eu vou me apresentar. Eu sou Ludmila. Eu sou médica pediatra de formação e tenho algumas outras cartas na manga. Eu sou especialista em medicina funcional integrativa e Eu acho que a doutora deu uma travadinha. Tenta aí, pessoal. Ela acha que vai voltar. Vamos aguentar um minutinho, senão eu sigo daqui. Vou fazer boas vibrações para essa net aí. Bom, pelo menos ela travou bonita. Eu, quando travo, travo todo esquisito. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa aqui, pessoal. Minutinho só. Doutora Lud acabou de avisar que caiu a luz lá, mas ela já volta, pessoal. Então, para quem está aqui como convidado hoje e não me conhece, e para você que já é uma consultora, um consultor novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Marcelo Oda, tenho 38 anos de idade. Falo aqui de São Paulo, falta pouco pro 39, né? Quanto mais perto chega do 40, menos a gente quer lembrar. Mas vou te falar que não importa do que a gente leva dessa vida, mas como que a gente leva essa vida, não é verdade? E hoje, né, mais um dia especial de como nós, consultores da Doterra, levamos a nossa vida compartilhando algo que para mim, né, eu que não sou médico, vocês daqui a pouco vão poder ouvir uma médica maravilhosa falando dos olhos. Mas eu que não sou médico, tive uma experiência muito interessante com esse óleo essencial que vocês que são convidados vieram aqui conhecer. Ah, olha que interessante, daqui 12 dias vai completar exatamente 2 anos que eu tive a oportunidade de ser presenteado por dois óleos essenciais por um amigo. E ele compartilhou comigo justamente porque eu estava vivendo um momento de trabalho onde eu estava muito ansioso, estava muito estressado, a minha insônia estava altíssima, ou seja, eu dormia muito mal à noite. Isso fazia com que a minha produtividade diminuísse ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Isso vinha me incomodando já há alguns meses. E o caminho natural para tudo isso seria terapia e remédios. Só que eu sempre fui um pouco mais natural de buscar algo que não me trouxesse ali, né, principalmente o uso de um remédio às vezes que gerasse dependência, entre outros fatores. E quando o Rafa me presenteou com óleo de lavanda, ele falou: pinga no seu travesseiro e experimenta. E meninas e meninos, foi a melhor noite da minha vida depois de anos. Para quem acordava 3, 4, 5 vezes à noite e dormir a noite inteira novamente, acordar descansado, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Mas ao mesmo tempo, o outro óleo que o Rafa me presenteou foi o óleo chamado Peppermint, de hortelã-pimenta. E ele me presenteou porque a minha esposa, ela usava um remédio para nariz, muito conhecido como Naridrim, não todos os dias, mas várias vezes ao dia. Ela literalmente era dependente desse remédio. E eu tinha uma preocupação porque um dos meus maiores sonhos é ser pai, sempre foi ser pai. E eu sabia que a consequência daquele remédio seria ela ter ali algum problema cardíaco ou até mesmo passar isso para o bebê. E quando a gente teve aquele resultado incrível com os olhos, pessoal, foi assim, um divisor de águas na nossa vida. E eu sou muito grato porque a minha esposa, ela é nutricionista, neurocientista, ela adora um artigo científico. Eu confesso que sou extremamente preguiçoso para ver todas aquelas letrinhas miúdas, mas ela consegue trazer um resumão para mim, né? E quando a gente foi conhecendo vários artigos científicos, foi assim, de se apaixonar, de entender a dimensão que esses olhos têm na nossa vida.
Mas antes de eu continuar contando a minha história, e lembrem disso, pessoal, parei nos óleos essenciais, ainda tem mais história pela frente. Vou devolver aqui para a doutora, porque eu vi que a luz voltou aqui, acho que o gato puxou a tomada, hein, doutora? Mas vamos aproveitar com muita energia, recebam de volta a doutora Lud, que a honra é minha, doutora, de estar aqui hoje com você. Tudo aqui! Que susto que eu tomei! É que a energia tá Ai, boa. que Isso barato! acontece quando a energia tá boa. Nossa Senhora, que susto! Apagou tudo! Ai, que delícia, que delícia! Ai, Maia, eu só ouvi você falando dos olhos. Como é Tava que só foi essa contando a minha história? história, uma Eu parte quero da minha saber. história. Enquanto eu ia começar a Ah. falar da do Terra e dos Olhos, você voltou, doutora. Então pode continuar de onde você estava aí, Ah, essa então eu vou história que tá pedir maravilhosa. licença. Da história da Doterra, né? Que coisa. Eu tive contato com essa maravilha porque eu fiquei curiosa, porque eu comecei a perceber que os meus pacientes no consultório tinham mudança de comportamento com aromas. E aí eu comecei a estudar e comecei a buscar outras possibilidades, porque eu sempre fui fora da curva. E aí me apresentaram. Então eu vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês. Deixa só eu achar aqui, porque alguma coisa aconteceu quando caiu a luz, e aí o meu computador desligou. Então vamos lá, achando aqui. Achei. Vou compartilhar com vocês. Tá expandido? Não, não tá expandido, né? Vou expandir agora. Pronto. O que que significou eu ter contato com esta preciosidade? Que a gente pode ter a possibilidade de cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Gente, isso é incrível. Eu fui cuidar da saúde física, psíquica, emocional dos meus pacientes quando eu trabalhava só com acupuntura e medicina integrativa, enfim, desde lá de 2018. E eu descobri outras possibilidades. A gente pode também cuidar de algo que nos faz muito bem, que é o bolso. Olha que coisa legal. E aí, quem não gosta da ideia de ter mais qualidade de vida, né? E qualidade de vida significa a gente ter mais tempo, a gente poder conhecer outros lugares e desenvolver o que a gente gosta de desenvolver enquanto pessoas produtivas e desenvolver a nossa grande paixão. De qualquer lugar que a gente esteja, né, com a possibilidade de pegar o celular e ajudar outras pessoas a resolverem também isso e ampliar os nossos horizontes, né? E se apaixonar todos os dias por aquilo que a gente faz. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. E ser remunerado por isso, né? Fazer as coisas com o coração cheio, com alegria de estar fazendo aquilo, com um sorriso no rosto, e mostrando, né? Porque quando a gente vibra com amor por aquilo que a gente faz, as pessoas percebem. Quando a gente fala com o olhar brilhando e o sorriso iluminado, as pessoas percebem verdade no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, e aquilo leva um ar contagiante. E aí é fácil de mostrar que é bom, né? E a gente está cuidando não só da gente, não só de quem está perto, mas a gente pode espalhar isso, né? Como uns vírus do bem, pode-se dizer assim, né? Uma virose boa, né? Que espalha, né? Assim, sem a gente perceber, né? E a gente tem a possibilidade de isso se transformar num propósito, a gente fazer bem sem olhar a quem, né? E isso espalha de um para o outro de uma maneira muito gostosa, porque quem não gosta de receber um abraço e o abraço transmite tanta coisa boa, de repente no aroma, a gente também transmite tanta coisa boa e passa a ser, de verdade, uma missão de vida, passa a ser um propósito que a gente não consegue nem dimensionar, de tão gigante que vira. Então, eu convido vocês a fazer um passeio e uma viagem para dentro da gente. Qual é o nosso propósito? Esta empresa pela qual eu me apaixonei já há pelo menos uns 6 anos, quando eu comecei a estudar
qualidade dos produtos que eu oferecia para os meus pacientes dentro do meu consultório, porque eu sou uma pessoa muito chata com qualidade, né? Eu não vou oferecer para os meus pacientes o que eu não quero que eles consumam. E aí eu conheci esta empresa maravilhosa que foi fundada há 16 anos. Ela é teenager, ela é Sweet 16, acabou de fazer o baile de debutante, como acontece nos Estados Unidos, é com 16 anos, não é com 15. Então, ela está debutando, gente, no mundo, né? Nos Estados Unidos, ela acabou de fazer o baile e aqui no Brasil, ela tem uma fábrica. A gente foi agraciado, Deus, muito obrigada, porque ela criou uma fábrica, ela construiu uma fábrica gigantesca e com laboratórios de primeiro mundo, de altíssima tecnologia. Aqui no Brasil, no ano passado, ainda não tem um ano aqui com a gente essa fábrica. E quem já teve a possibilidade de conhecer, eu tô babando, tô contando os dias para poder ir lá. Quem já foi, só diz que é de encher os olhos, né, e de babar, porque é tudo deslumbrante, né? Aqui no Brasil, então, ela tá há pouco mais de, tá completando aí seus 6 anos aqui no Brasil, mas eu conheço já há um pouquinho mais de tempo e eu gosto demais, porque eu sou a cri-cri dos rótulos, pode acreditar. E acreditem, apesar de a gente ouvir, quando a gente começa a buscar alguma coisa a respeito de óleos essenciais, parece que todo mundo só fala disso. E mesmo assim, menos de 1% da população brasileira, menos de 1% da população brasileira conhece sobre os óleos essenciais. Então, é algo que a gente pode desenvolver de maneira assim gigantesca, com incríveis possibilidades e de altíssima retenção, porque uma vez que alguém começa a fazer uso, esquece o caminho da farmácia, da drogaria, da alopatia, e isso é simplesmente, eu como médica posso falar, maravilhoso. Aí, o que que são esses presentes da natureza, né? Porque é isso que os óleos essenciais são, presentes da natureza, são a alma das plantas, são o que elas entregam para a gente de grande presente de verdade, são o que elas trazem para a gente de maior possibilidade da gente cuidar com todo carinho do que é realmente nosso, é a única coisa que é realmente nossa do começo ao fim, nosso corpo, nossa saúde. E se a gente não cuida disso, quem vai cuidar? Alguma resposta? Não tem, né? Se a gente não faz pelo nosso carro, do começo ao fim, ninguém vai fazer e a gente vai ter sempre que procurar pelo mecânico. E aí são produtos, né, que a planta cuida e produz ao longo do ciclo dela, com todo cuidado, com todo carinho, né? E são produtos que são extremamente voláteis. A gente coloca na mão, evapora muito rápido, né? Se a gente esquenta, evapora, tá? Então são extremamente sensíveis no sentido de desaparecer e são extremamente poderosos. E eles estão nas cascas das frutas, das cascas das árvores, nas folhas, nas raízes, nos troncos, nos caules. Então, em todo e qualquer pedacinho da planta. E cada planta tem o seu local específico de produção e por causa disso precisa de uma maneira específica de ser extraído. São de 50 até 70, de algumas plantas até muito mais do que isso, vezes mais potentes do que a própria erva quando ela está in natura, quando ela tá verde ali no próprio pé. E são, aqui está dizendo 100% científicos, porque são, e eu já vou mostrar o porquê, tá? São alternativas dadas pelo nosso planetinha, né? Que está aqui há muito mais tempo do que a gente, as plantas estão aqui há muito mais tempo do que nós, tá? Alternativas ao uso de medicamentos de laboratórios químicos, então isso para mim é fabuloso, e cada gota custa muito menos do que R$ 1, custa alguns centavos. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, é muito mais interessante financeiramente do que pegar as caixinhas, né? E não tem tantos efeitos colaterais como qualquer fármaco. Então, sem negociação para mim. Uma gota.
A gente não toma 28 xícaras de um chá por dia. A gente pode até variar, né? O ideal é a gente consumir pelo menos 10 copos de água por dia, mas a gente não toma 28 xícaras de chá em um dia. E aqui, para quem tem alguma dúvida do quanto eles têm de pesquisa científica desenvolvida, aqui é só um indexador de artigos científicos da área da saúde de maneira geral, tá? Não estou falando especificamente de artigos médicos, tá? Aqui tem cerca de 35 mil, isso do ano passado, tá? Desse ano já tem muito mais, tá beirando os 40 mil, tá? E se a gente for pensar em indexadores de artigos médicos, que são outras revistas, tem pra caramba, tá? Tem coisa pra caramba e coisas lindas vindo. Na semana passada começou a ser buscada pesquisa aqui no Brasil. A USP, na semana passada, começou a buscar voluntários para começar a pesquisa aqui no Brasil. Então, acho que está começando a ter interesse acontecendo aqui no Brasil, e isso é lindo, tá? Tem um monte de famosos que fazem uso, né? Não preciso apresentar aqui essa galera para vocês, porque vocês conhecem muito mais até do que eu, né? Tem gente aqui que nem é mais da minha época, e são pessoas assim que estão na mídia, que usam porque gostam, ninguém é pago para divulgar, porque a Doterra não investe em marketing típico, cada um faz o seu boca a boca porque gosta de verdade, né? E isso é incrível. A melhor propaganda é realmente o boca a boca. Mas alguns famosos, e aqui o Joel J, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele tá usando, inclusive, da maneira que eu gosto mais, que é com o difusor. Eu tô aqui com o meu de trabalho que eu uso o dia inteiro, não fico sem um difusor do meu lado. E é a maneira mais fantástica de usar os óleos essenciais, porque afinal de contas, o cheiro das plantas é o que começou a me despertar, o cheiro dos óleos essenciais é o que me despertou na mudança de comportamento dos meus pacientes. E como é que a gente usa? A maneira aromática, né, que é pelo cheiro deles mesmos, que vai modificar o nosso comportamento, vai mudar a nossa emoção, vai mudar a nossa psique. O tópico, que vai ser absorvido pela nossa pele e a gente vai ter efeitos no corpo inteiro. E pela via digestiva, pela ingestão. Tudo aquilo que a gente vê escrito nos rótulos, com aroma natural D, esse aroma natural D é óleo essencial, para quem não sabia. E aí eu vou fazer aqui uso das palavras de uma amiga muito querida, que esses aqui são os 12 apóstolos, porque a gente tem uma caixinha maravilhosa que ela chama de farmacinha de Deus. Então eu vou passar rapidamente aqui falando um pouquinho desses 12 maravilhosos que eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de amor por si e pela própria família devia ter, porque eles salvam a gente de toda e qualquer situação. Eu transformei a minha caixinha maravilhosa numa necessaire com mais de 45, porque eu não fico sem de jeito nenhum. E esses 12 eu carrego para cima e para baixo em todos os lugares que eu vou. E assim, eu sou alucinada por óleos essenciais e o que eu posso usar de mínimo de alopatia, eu transformei em menos do que mínimo. E assim, faz toda a diferença na vida. Se a gente ama alguém, a gente cuida da melhor maneira possível. E para mim, a melhor maneira possível é essa. Na minha família, todo mundo tem uma caixinha dessa. Lavanda, que é o início da história da aromaterapia lá em 1937, com o pai da aromaterapia francesa. Ele não é apenas um óleo que tem um cheirinho gostoso e ajuda a gente a se acalmar, ajuda a gente a diminuir os problemas para dormir, diminui a ansiedade, diminui os travares aqui da mandíbula, quem tem muito bruxismo. É o melhor cicatrizante que existe, o melhor cicatrizante que existe. Ajuda em situações de alergias, porque ele tem um potencial antialérgico maravilhoso e a gente pode usar desde bebezinho, tá? Tudo que é picada de inseto, aqui urticária tá falando aí também de alergia, mas ele também tem um poder de diminuir quando tem lesões de pele, ele também diminui um pouquinho ali as infecções que podem acontecer em volta dessas lesões. E ele estimula mulheres, ele estimula colágeno. Então, ele é extremamente coringa, ele estimula colágeno. O peppermint, que é um super conhecido de todo mundo, é um óleo que alguém abre um vidrinho de peppermint, que é o tal da hortelã-pimenta, todo mundo sabe. Alguém abriu um peppermint, todo mundo na sala respira bem.
Por quê? Porque ele ajuda muito nas questões respiratórias, muito. Ele é um extremo relaxante muscular, tem um poder incrível para ser relaxante muscular. Ele é rico em duas moléculas que são incríveis, que é o mentol e a mentona. Então, além de fazer um relaxamento muscular, que é da musculatura aqui estriada, a gente tem que. Ele também cuida da musculatura dos vasos. Então, é, a gente tem que tomar alguns cuidadinhos aqui com crianças e gestantes e hipertensos, mas ele é maravilhoso em todos os sentidos. A sensação, ele ajuda a diminuir situações de febre, então sempre que a gente pode, a gente evitar o uso de antitérmicos e usar o peppermint para crianças maiores de 7 anos, é um super coringa, porque em alguns minutinhos ele ajuda a resolver isso. Maravilhoso. Tira toda a necessidade de uso de medicamentos para enxaqueca, para quem sofria muito delas, como eu, por exemplo, me libertou de muitas delas, tá? Então ele ajuda nas cefaleias, especialmente as cefaleias tensionais, a gente relaxa aqui, aquela travada daqui melhora e melhora as sensações de dores de cabeça. Problemas respiratórios, todos aqueles que a gente sente cheiro de um ardidinho, todos aqueles produtos que a gente sente um mentolzinho, e todas aquelas guloseimas, as balinhas e os chicletes que a gente sente um ardidinho de mentol, é ele que tem. O limão, que é um dos meus favoritíssimos, porque ele faz uma limpeza no nosso corpo todo de verdade. Ele limpa os nossos três filtros, então, sistema linfático, fígado e rins. Ele vai ajudar muito em situações digestivas e, além do que, ele tem mais uma outra diquinha aqui para quem tem dificuldade com algumas limpezas, o limão ajuda muito. Gosto demais para situações respiratórias. Ele é um excelente antisséptico ambiental, então agora nessa época das viroses respiratórias, a gente deixa ele no difusor e não tem nem ninguém que chega gripado do seu lado que vai sair sem estar começando a melhorar, porque ele faz asepsia da via respiratória e você não fica tão ruim quanto aquela pessoa que chegou perto de você, tá? Crianças podem super com o Lemon no difusor, os abaixo de 7 anos, então é super legal. E para quem já tem aquela predisposição de fazer cálculo renal, ele não vai quebrar a pedra, mas ele vai impedir outras pedras de se formarem. Tanto cálculo renal quanto cálculo biliar, então ele é muito legal para isso. Adoro, ele é super diurético, então meninas, olha aqueles inchaços de perna no final do dia, que a gente tem que ficar com a perna para cima, o Lemon ajuda pra caramba. Haja xixi no final do dia. Melaleuca. Melaleuca é um cara que eu tenho também muito carinho, porque ele impede que a nossa pele, quando a gente se machuca, vire um horror, vire parecendo uma couve-flor, de tanta ferida, de tanta bactéria que prolifera ali, aí não dá certo, né? Então a melaleuca é um cara que cuida muito de proliferações em geral, porque ela é uma planta que ela tem que se defender de todos os tipos de intempéries. Então ela produz um óleo que é para justamente combater do fungo por causa do excesso de umidade, por causa da raiz dela, que é num terreno úmido, até a secura dos vírus que ficam lá em cima, porque as folhas dela ficam num lugar que é mais seco. Então, ela é muito perfeita. Tudo que é bichinho, tudo que eu chamo ela do melhor antibichos, para a gente colocar nos externos. E para os cabelos, quando tem alguma situação de dores de garganta, de dores de ouvido, a gente faz um cuidadinho para colocar externamente e isso se resolve de maneira maravilhosa. Eu que tenho rosácea, aquela acne mais chata, que é uma acne crônica, eu uso melaleuca no meu creme e não tem mais nada acontecendo na minha pele, ninguém fala, tá? Cabelo também fica maravilhoso e para aquelas situações que mulher sofre pra caramba quando tem uma alteração de padrão intestinal e aí que é a candidíase, grávida tem candidíase também, porque muda todo o padrão hormonal e aí vira uma meleca. Melaleuca é um super coringa e eu gosto com todo o meu carinho. Além da mudança psíquica que ela pode proporcionar, que ela traz muita alegria quando inalada. Então, adoro. Esse aqui é um dos grandes amores da minha vida. E é um óleo que eu tenho uma admiração especial, que é o olíbano, frankincense.
Para quem tem capacidade de fazer meditações, ele ajuda a fazer a conexão. Eu falo que ele é o óleo que faz a gente se conectar primeiro com a gente, ele aumenta a nossa capacidade da conexão com o eu, com o outro e com o alto. Ele é chamado de Pai dos Olhos. É o óleo que Jesus recebeu quando nasceu e ungiu Jesus, é o tal do incenso, é o cheirinho que a gente sente, né? Ele é o cheiro que a gente sente nas igrejas, é o cheiro dele, mas é da folha, não da resina. É, o que a gente vê aqui, né? Essas pedrinhas aqui são as lágrimas da árvore, né? E é das lágrimas da árvore que é feito o óleo, né? Então ele é destilado a partir das lágrimas da árvore. E isso é de uma delicadeza e de um valor, é tão valioso, tão precioso, porque é um óleo raro e é um óleo caro no sentido de cuidar muito, muito da gente, porque ele impede a degeneração do nosso DNA. E aqui, quando fala de câncer e tumores, é porque pessoas em situação dessa podem se beneficiar no momento em que estão sendo tratadas dessas patologias, de evitar a proliferação. É, como ele permite que a gente melhore a nossa conexão com a gente mesmo, ajuda a gente a sair de estados de tristeza profunda, de depressão, de melancolia. Então, ele melhora que a gente compreenda mais as situações, então, ele aumenta a nossa intuição e tudo que é possível de fazer regeneração. E quando a gente fala de regenerar, tudo que é cicatriz, tudo que é lesão, ele permite que a gente recupere mais rápido, tá? Pessoas com doenças neurológicas também se beneficiam muito, muito. Eu tenho pacientes com doenças neurológicas crônicas e degenerativas que fazem uso do frankincense e rapidamente manifestam melhoras. E quando eu falo rapidamente, rapidamente mesmo. Então, eu sou muito grata por esse óleo, grata e grata de verdade. A copaíba é a nossa resina, isso aqui são as lágrimas da nossa resina brasileira, o copaíba é brasileiríssimo, brasileiríssimo, ele tem um cheiro de madeira forte, maravilhoso, e é um super anti-inflamatório, super anti-inflamatório. Aqui ele fala de dores, de artrite, realmente. Pessoas que têm aquela artrite, aqueles vozinhos que fazem aquelas artrites que são deformadoras, a copaíba, a primeira coisa que ela vai fazer é tirar a dor. Ela não vai regenerar, mas ela vai diminuir a progressão da deformidade e ela vai ajudar a tirar a dor. Quando a gente consegue tirar a dor de alguém, gente, isso não tem preço, isso tem valor. Isso é uma coisa que você poder devolver o sorriso para uma pessoa que sofre com dores crônicas, isso é impagável. Isso faz a gente respirar e falar, eu fiz um bem para alguém. Então, isso é único, e eu sou grata porque com gotas de saúde a gente consegue fazer isso. E são gotas que são compartilhadas e são compartilháveis. E a gente devolver esse sorriso é um presente que Deus nos dá. E ele ajuda em muitas situações de regeneração, assim como o frankincense. Quando a gente é capaz de associar os dois, o poder deles dois juntos é transformador. Esse aqui é o cara da respiração, o nome dele fala exatamente isso. Breathe é respirar em inglês. E para situações todas que são respiratórias. Eu tenho aqui, eu que fui asmática por muitos anos, eu tenho aqui a minha bombinha só para me lembrar de agradecer a existência desse cara aqui. Eu guardo ela aqui no meu escritório, na frente do meu computador, para eu lembrar que eu me livrei disso aqui. Essa aqui está vencida já há 6 anos. 6 anos que ela está vencida. Por quê? Porque é para me lembrar que eu me libertei por causa desse cara. Eram 4 tipos de bombinha que eu usava e esse cara me libertou. E é simples assim. A gente consegue, é, com esse gesto, cuidar da nossa via respiratória toda, de tudo. A gente se liberta de inflamações e problemas crônicos respiratórios com um gesto. E isso é incrível, isso é maravilhoso.
tá? Então, todas as questões respiratórias, o respire permite que a gente faça, tá? E para quem tem aquela situação desagradável, desconfortável de alguém roncando do lado, também é só passar na sola do pé que a pessoa para de roncar, você não tem que colocar no quarto do lado, não tem que botar para dormir no sofá, né? E aí a vida fica boa, a vida fica leve, né? E aí fica tudo bem, né? A gente só tem que tomar o cuidado de não orientar que crianças usem porque ele tem peppermint, tá? Crianças menores de 7 anos não devem usar. O Balance, que é o cara, o nome dele em inglês é mix do aterramento. Por quê? Porque ele coloca o nosso pé no chão. Ele diminui as situações de estresse, de piração, de ansiedade, aquela situação que a gente entra assim e não consegue sair do olho do furacão. E é um óleo que eu uso muito para atendimento em pronto-socorro, porque eu recebo muitos autistas e as crianças desaceleram, e as mães desaceleram, e as mães ficam bem, e fica todo mundo bem no pronto-socorro. Aquelas situações que a gente entra num momento de eu não consigo enxergar nada na minha frente, eu não vou conseguir. O balance. O balance traz a gente, quando a gente está de mais, a gente vem para o centro, quando a gente está de menos, a gente vem para o centro, e ele coloca a gente na melhor posição para tirar aquela nuvem que não deixa a gente enxergar. Situações neurológicas diversas, aquela situação de mudança de horários, porque a gente volta para o centro, tá? E tem uma coisa que pouca gente sabe dele, porque ele tem dois olhos que são extremamente maravilhosos, que eu gosto demais, que é o Tanaceto azul e a camomila azul, que são antialérgicos. Então, na pele, quando eu tenho urticárias, quando eu tenho coceiras, quando eu tenho alergias importantes, por causa do Tanaceto azul e a camomila azul, ele é antialérgico, super potente, maravilhoso, adoro. O Deep Blue para situações de dores musculares, para pré e pós-atividade física, para os caras que gostam de uma academia, às vezes exageram demais, que fazem até lesão muscular, esse cara aqui é maravilhoso, tá? Todas as dores de maneira geral, as dores articulares, então nas situações também das artrites e artroses, ele é muito legal, tá? As tensões musculares, então a gente que trava também aqui, eu uso pra caramba em situações de pós-plantão que me deixa maluca. Esse aqui também me ajuda pra caramba. E as dores de cabeça também por causa do peppermint, mas ele também tem os mesmos dois óleos que o Balance. O Tanaceto azul, que é essa flor que está aí, e a camomila azul. Então, ele também é antialérgico. Então, quando a pele está íntegra, não está já ralada de tanto coçar, a gente pode passar ele direto, tá? Que ele vai tirar aquela coceira. Só que tem mais uma outra coisa, o Tanaceto azul é um cara que diminui a nossa capacidade de ser procrastinadores. Quem não hoje, né? Então é só cheirar o Deep Blue no começo do dia que dá aquele empurrão nas nossas costas e fala: vai pra vida, meu filho, vamos acordar, vamos que o dia já começou. Esse aqui é um cara que eu amo de paixão, porque foi ele que me impediu de ter Covid durante a pandemia e eu tava com a minha cara lá, de cara com a galera, tá? Ele estimula a nossa imunidade e quando, além de estimular a nossa imunidade, ele também põe Gente, fugiu o nome daquele negócio que os gladiadores usavam para se defender. Marcelo, me ajuda, como é que é o nome daquilo? Que põe na frente assim? Armadura, escudo. O escudo, ele é um escudo na nossa frente. Que bom que eu acertei, agora eu fiquei na dúvida. Ele faz um escudo de proteção na gente, tá? Por quê? Porque ele tem eucalipto, ele tem canela, ele tem cravo, ele tem laranja e ele tem alecrim, tá? Então, ele faz um super escudo de proteção. Quando a gente acontece de ter alguma coisa, ele vai lá e dá um boost na imunidade, tá? Então, ontem mesmo eu estava com uma colega pediatra que estava acabada de gripe. Eu falei: você vai tomar On Guard 2 vezes por dia. Uma gotinha 2 vezes por dia. Hoje eu acabei de encontrar, passei o plantão para ela. Ela falou: eu não sabia desse poder todo. Pronto, pronto, resolvida. Ela estava renascida hoje, com 2 vezes por dia. Ontem, só, não fez mais nada. Ressalva dele, ele tem alecrim, não pode ser usado por quem é epilético, tá? E nem por grávidas por conta da canela. Então, ele é super maravilhoso, a gente só tem que ter as cautelas que tem que ter.
Aqui, esse carinha, o nome dele fala tudo, é trato digestivo Zen. Então, quem tem problemas de refluxo, quem tem um intestino que é preguiçoso, quem tem azia, quem tem todos aqueles ziriguiduns do trato gástrico, esse cara aqui é legal. Precisa necessariamente ser ingerido? Não, ele pode ser inalado. Tá com náusea? Você não vai conseguir tomar nada, né? Então, inala, por causa do gengibre, vai tirar a náusea. Tem refluxo? Passa na barriga. O refluxo começa a ser cuidado. E tem o intestino preguiçoso, por causa do gengibre, ele vai resolver, tá? Quem tem as intolerâncias de glúten e de leite, passa, vai passar, vai ajudar a resolver. Gente, esse cara aqui deixa todo mundo com a barriga funcionando legal. Ele ajuda a controlar também as desbioses, tá? Que é desbiose? É uma flora intestinal que não está ajudando a gente. Então a gente precisa melhorar essa flora intestinal para ela voltar a ajudar a gente. Ela tem que ser amiguinha. E para concluir os nossos 12 apóstolos, a tangerina, que é uma maravilhosa. Eu chamo ela da criatividade da criança, que hoje as crianças já não são mais tão criativas, né? As crianças hoje já não sabem mais brincar tanto. Além de um super antioxidante, como todos os cítricos, tá? Por conta das características das próprias frutas, né, que os cítricos são antioxidantes, também ajuda a fortalecer a imunidade, mas aqui, ó, de tristeza, irritabilidade, compulsividade, ansiedade e nervosismo, o que que os cítricos fazem? Eles estimulam a produção de dopamina. Então, como estimula a produção de dopamina, dá a sensação de bem-estar. Mas a tangerina especificamente, ela aumenta a nossa capacidade de criação. Então, ela deixa a gente mais desperto. Dá para estudar com tangerina? Não. Dá para brincar com tangerina, tá? E diminui aqui a ansiedade e ela é super diurética. Então, ela vai ajudar aqui, ó, também, que nem o limão, diminuir a retenção de líquido, tá bom? Então, a caixinha da vida. Não se sai de casa sem essa caixinha. Quer viver bem? Tem essa caixinha na bolsa. Não tem bolsa, põe debaixo do braço. E é assim que a gente faz para a gente ter qualidade de vida. E eu vou parar de compartilhar aqui e vou chamar o meu querido Marcelo, que é uma pessoa que, justamente por eu ter me aproximado aí, na verdade, do plano de crescimento e desenvolvimento, porque eu cheguei, fui apresentada para a Doterra enquanto produtos por causa da medicina. Mas depois eu descobri um outro lado e que isso me chamou muita atenção. E que esse fato de me chamar muita atenção, além de tudo, de trazer a saúde financeira, me trouxe muitas pessoas que me trazem muita gratidão de poder conhecer, porque a gente cresce muito conhecendo essas pessoas porque são despertares cada dia maiores. E a gente tem possibilidade de trocas que são fabulosas, porque muitas vezes não são pessoas que estão aqui do ladinho, mas elas acabam ficando aqui do ladinho e a gente se torna grandes parceiros, grandes amigos, muitas vezes até família. E eu sou muito grata de verdade, porque esse cara eu conheci há um ano e tem transformado muito a minha vida, essa parceria. E eu fico muito feliz de conhecer um engenheiro que virou chaves, sabe? E trouxe para minha vida também a maravilhosa da esposa dele, e que é uma alegria sem tamanho ter esse convívio, não de perto, mas tão juntinho, com pessoas que são tão transformadoras e transformam tantas vidas. Mas vem para cá, querido. Gratidão pela sua presença. Gratidão pela sua apresentação maravilhosa e pela Enel ter trazido a luz de volta, né, doutora? Porque não ter essa sua apresentação dos produtos, eu sei que ia ter que penar aqui, porque eu não sou aromaterapeuta, eu não sou médico, mas essa que é a maravilha dos olhos, né, doutora? A gente não precisa ser um especialista para saber como se cuidar de uma forma mais simples, sendo que a natureza sempre esteve ao nosso redor. Ela só foi descredibilizada por muito tempo por uma indústria que ganha muito dinheiro em cima da nossa ignorância. No entanto, eu acredito que nós juntos somos todos muito mais fortes, né? E gratidão Sem dúvida. pela sua apresentação. Quem gostou, salva de palmas para essa doutora maravilhosa. E eu estava contando a minha história quando eu
quando a doutora caiu aqui, né? Não sei se você chegou a pegar, mas eu vou dar uma resumida de antes, tá? Antes de chegar no ponto que a gente estava falando, porque eu já empreendo há mais de 15 anos. E quando me foi apresentado essa ferramenta, foi o resultado de algumas orações, sabe? Naquele momento eu vi que o Papai do Céu, ele realmente estava ouvindo o que eu estava pedindo. Porque eu fiz engenharia mecânica, mas eu não me formei, doutora. Eu pulei no oitavo semestre, só faltava o TCC. Mas por quê? Porque eu li um livro e comecei a me questionar. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu vou até falar dele já já para vocês, mas quando eu estava no final da faculdade, eu fui para o Japão com 19 anos, então eu comecei a faculdade com 23 anos, um pouco mais tarde. E eu comecei a me questionar do que estava acontecendo ao meu redor. E algo me incomodou muito. O que foi isso? As pessoas que estavam para se formar, elas estavam já com muita dificuldade em conseguir um estágio, em conseguir um emprego. Aquelas que se formaram estavam com a dificuldade em arranjar um emprego. Aquelas que trabalhavam na área, elas estavam totalmente sem perspectiva de uma melhora de um padrão de vida. Sabiam que ia ser aquilo por um bom tempo, mas tinham ainda um medo maior de, em pouco tempo, talvez eles não terem aquele emprego e terem que procurar outro emprego. E um outro grupo que foi o mais preocupante eram aqueles que já estavam prestes a se aposentar. Quando eu vi que a maior parte das pessoas que eu me conectei, que já eram aposentados ou estavam para se aposentar, eu fiquei assustado, porque a maior parte hoje das pessoas que estão para se aposentar ou são aposentados têm que continuar trabalhando para manter o padrão de vida. Eu queria te perguntar, vocês conhecem alguém em algum desses estágios? Quando eu vi isso, eu vi que eu estava seguindo o mesmo caminho do meu pai, que foi diretor de multinacional, só que com 46 anos, mesmo formado, pós-graduado, mestrado e tudo mais, ele perdeu o emprego, né? Deram aquele convite para ele se retirar da empresa e ninguém estava nem aí se ele tinha família. E meu pai demorou muito para se reposicionar no mercado. E hoje, como aposentado, tem que continuar trabalhando para manter um padrão de vida junto da minha mãe. E isso para mim foi libertador, porque a partir daquele momento eu comecei a buscar como é que eu poderia ganhar dinheiro a partir, né, da saída da faculdade. E me apareceu a palavra empreendedorismo, e foi lindo, porque ali eu vi que ao invés de sair da faculdade e buscar um emprego, eu poderia começar a gerar empregos. E eu me transformei num produtor rural. Foi ótimo, uma baita de uma experiência, mas mal sabia eu a furada que eu estava me metendo. Eu produzia shimeji shiitake. Para vocês terem ideia, é um produto que demora ali cerca de 6 meses para começar a dar o primeiro cogumelo e estraga em 3 dias. Era uma bomba relógio, pessoal. O que eu perdi de dinheiro, os cabelos brancos que eu tenho hoje, vem daquela época, mas foram momentos de grandes aprendizados, porque eu vi que eu era capaz de fazer dinheiro. E não de trabalhar para ganhar dinheiro, mas de fazer dinheiro. E foi interessante porque ao longo daquela jornada eu comecei a me apaixonar por todo o processo, só que depois de um tempo eu comecei a me incomodar com outro fator, porque eu estava ali com os meus 27, 28 anos de idade e eu não tinha mais final de semana, Natal, Ano Novo. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 5 da manhã até as 11 horas da noite. Eu não podia pegar uma gripezinha e naquela época eu não tinha um on-guard para salvar. Então eu ficava num misto de ansiedade e insegurança muito grande. E eu fui convidado por um amigo para conhecer essa indústria. E quando ele me apresentou a possibilidade de empreender, na época também, com uma empresa norte-americana incrível, e poder ter o sonho do empreendedor, eu já vou contar para vocês, eu tomei a decisão de começar em paralelo a minha produção rural, porque eu precisava de dinheiro a mais. Eu não sei se você que está aqui precisa de dinheiro a mais, eu gostaria de ter mais dinheiro, mas eu precisava naquele momento. E eu vi a oportunidade de construir algo paralelo, mas eu não imaginava que ela se transformaria na minha renda principal, porque depois de 3 anos e meio, 4 anos, eu consegui demitir o meu sócio. Falei, Fábio, estou pulando fora, eu assumo as dívidas, mas eu vou agora me dedicar a uma nova profissão. E foi nessa profissão onde eu pude conquistar uma qualidade de tempo ao qual eu sempre almejei, porque um dos meus sonhos, como eu falei para vocês no começo, sempre foi ser pai, mas ser um pai presente. Diferente daquilo que o meu pai tinha como possibilidade naquela época de trabalhar de segunda a sábado e o que sobrava de tempo, mesmo cansado, ele dava o máximo para estar do meu lado. Mas nossa educação sempre foi, abre aspas, terceirizada. E eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos. E a qualidade de tempo para mim sempre foi algo primordial. E eu consegui conquistar essa qualidade de tempo ao longo dos anos. Hoje, como eu falo para vocês, eu empreendo há mais de 15 anos. Nessa indústria, em outubro, vão completar 13 anos. E atrelado a isso, a qualidade financeira também, porque não se trata do dinheiro que a gente ganha,
mas a qualidade que esse dinheiro te permite ter. Porque eu conheço muita gente que ganha dinheiro, mas não tem qualidade de tempo. Eu conheço muita gente que tem qualidade de tempo, mas não tem dinheiro. E o ideal é ter os dois, não é verdade? E através dessa ferramenta, eu construí uma nova profissão. Só que lembra que eu falei que há 2 anos atrás eu acabei, né, passando por alguns problemas de ansiedade, de insônia, e conheci os óleos essenciais e tive um resultado incrível. E a minha esposa, neurocientista, nutricionista maravilhosa, que vai estar amanhã com a doutora Lud na nossa aula, às 8 horas da noite, ela começou a entrar na PubMed, um dos principais meios científicos onde são publicados estudos científicos, né? E ela falou, amor, isso daqui é muito mais do que um cheirinho. Isso daqui vai estar na casa de todas as pessoas que a gente conhece. Elas só precisam saber como utilizar e para que que serve. E aí, aquela luz do empreendedor brilhou na minha cabeça. Eu falei, deixa eu entender um pouquinho melhor quem que é essa empresa, qual que é o propósito dela, qual é o impacto dela, tanto na produção, porque eu era produtor rural, eu sei quanto que a gente sofre, mas na cadeia final do cliente. E eu comecei a ficar assustado, porque eu fiz um benchmark, uma pesquisa de mercado na Ásia, na Europa, e todos os feedbacks que eu tive foram impressionantes de pessoas que não usam mais remédios, que não são mais dependentes de remédios. Não é que excluíram a medicina, não. Eles conseguiram ter um alinhamento de saúde que eles não têm a necessidade mais de ter uma caixinha de remédio em casa. E foi aí que eu tive uma grande Exatamente. visão. Não é verdade, doutora? E eu queria te fazer Exatamente. um questionamento agora. Você que está aqui como Bora. convidado, porque eu sei que quem é consultor já está começando a se livrar daquela caixinha de remédio em casa. Você tem caixinha de remédio em casa? Uma gaveta? Um armário? Você, quando vai viajar, faz uma caixinha, uma necessaire de remédios? Por quê? Já parou para refletir o porquê? Porque a gente foi ensinado dessa maneira. Os nossos pais faziam dessa maneira. Os nossos avós, nem todos, os nossos bisavós já não faziam dessa maneira. Nas últimas 2, 3 gerações, isso foi implementado na nossa vida. E ao invés de buscar saúde, a gente busca remédio. E quando eu vi que os óleos essenciais traz um propósito muito lindo, a doTERRA traz um propósito muito lindo, foi inevitável eu não estar aqui. Quer dizer, foi inevitável eu estar aqui. E foi interessante isso acontecer, porque à medida do momento que a gente vai conhecendo um óleo essencial, abre-se um caminho, um novo universo para gente. E nesses 2 anos, né, tava até conversando com o JJ agora, a gente construiu uma maturidade dentro do negócio do Terra, junto da educação dos óleos essenciais, que esse propósito vem se cumprindo. Qual é o propósito? Trazer liberdade para você que está aqui como convidado. Como assim liberdade? Liberdade de escolha. De ao invés de ir lá para a caixinha de remédio, você poder escolher uma caixinha de solução natural. Que você viu que tudo que a doutora Lud passou para vocês agora aqui resolvem 80, 90% dos problemas que a gente tem no dia a dia. E essa foi a minha visão, é questão de tempo. Para todo mundo ter alguns olhinhos nas suas gavetas, ter uma caixinha de soluções naturais, e ao invés de viajar com remédio, viajar com seu arsenal, seus escudos de proteção de óleos essenciais. E deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, porque meu objetivo hoje aqui é ensinar vocês agora como comprar com o maior desconto possível, como ter os maiores e melhores benefícios disponíveis da doTERRA, mas também como é que a gente ganha dinheiro com a doTERRA. E eu me apaixonei com essa indústria, e principalmente com a doTERRA, porque a doTERRA traz a possibilidade para a gente ser pago e remunerado por aquilo que a gente já faz todo dia de graça. Como assim já faz todo dia de graça? Espera aí que eu preciso compartilhar aqui para vocês. Compartilhou aí, doutora? Compartilhou? Maravilha. Então, você que é convidado aqui, como é que você faz parte desse movimento? Primeiro daquilo que foi apresentado para você, quais são aqueles olhos que te chamaram mais atenção para resolver os seus principais problemas que talvez já venham te incomodando já há algum tempo? Eu vou te mostrar agora como conseguir o maior desconto possível dentro desses produtos. Você tem 2 caminhos para escolher. Você pode escolher ser um consultor ou um cliente preferencial. Os dois têm os mesmos benefícios, só que a diferença é que o consultor ele é remunerado para ensinar as pessoas como utilizar e como comprar os produtos diretamente da empresa, sem atravessadores, com o maior desconto possível e com
o máximo e melhor de um programa fidelidade exclusivo que tem na Doterra. Os descontos, os benefícios partem de um desconto na compra de 25% ou mais, dependendo do que você compra, como você compra, quando você compra, a quantidade que você compra. E o segundo é o programa de fidelidade exclusivo da Doterra, que eu, Marcelo, né, que já estou nessa indústria há praticamente 13 anos, nunca vi. E a Doterra ela traz uma possibilidade de cashback progressivo para que tudo aquilo que a gente compre, a gente ganhar de volta uma porcentagem. Ou seja, no ano passado foram mais de R$ 2.000 em produtos grátis que eu pude trocar ali com os meus pontos. Fora, né, o que a nossa organização já pôde gerar através desses pontos. Só que o consultor, olha que interessante, o consultor ele tem um plano de carreira. O que que é esse plano de carreira? O consultor, aqui ele tem a possibilidade de construir uma renda extra, uma renda adicional, um novo negócio ou o seu negócio principal, dependendo do tamanho do alcance das suas recomendações. E lembra que eu falei que a Doterra ela paga a gente para fazer aquilo que a gente já faz de graça todos os dias? Quem aqui já recomendou uma manicure, um cabeleireiro, uma pizzaria, um borracheiro, uma rede social, um aplicativo? E ganhou alguma coisa por isso? A gente ganha satisfação. Só que a Doterra entendeu, né? Hoje tem aplicativos como o TikTok, como o Quai, alguns aplicativos que te pagam para você indicar para outras pessoas. E a Doterra viu que um cliente apaixonado pelo produto, ele já recomendaria de graça. Já recomendaria de graça. Por que não, ao invés de investir na Xuxa, no Neymar, num artista para falar do produto que talvez ele nem use, pegar esse dinheiro e investir em pessoas? Isso é mágico, porque dentro desse plano de carreira, agora a gente vai falar um pouco sobre dinheiro, tá? Porque aqui tem um pouquinho das minhas fotos, né? Tá na ordem errada. Aqui é quando eu era garçom de churrascaria no Japão, produtor rural, mas deixa eu passar, depois eu volto aqui. Mas por que que eu quero falar de dinheiro com vocês? Porque é muito pouco falado hoje. E se a gente entra para as estatísticas, 85% das famílias do Brasil ganham menos de 5 mil. 64% ganha menos de R$ 3.000. E quase 50% ganha menos de R$ 2.000 por mês. E eu agora que eu vou ser pai, que minha esposa está com 8 meses, pessoal, não dá para ter um filho com R$ 2.000, R$ 3.000 no mês. A não ser que você tenha que, cara, se virar nos 30 literalmente. E é por isso que a maior parte das pessoas, né, muitas vezes não conseguem construir algo maior porque estão preocupadas em sobreviver, literalmente. Em comprar comida, em pagar luz, água, gás, uma moradia, e não tem tempo para pensar em outras coisas, né? Tanto que hoje a moeda que tem um dos maiores valores hoje não é o dinheiro, mas é a qualidade de tempo que você tem atrelada ao dinheiro. E eu aprendi tudo isso e uma das principais formas, né, uma das principais informações que me ajudaram a entender a importância de começar a empreender e ter uma intencionalidade disso. Lembra que eu falei para vocês no livro Pai Rico, Pai Pobre? A maior parte das pessoas, elas não sabem disso. E essa falta de informação determina o futuro delas. E quando a gente tem informação e conhecimento, a gente se torna um pouquinho mais livre. E eu quero trazer para vocês, depois dessa aula maravilhosa da doutora Lud, né, trazendo para a gente a possibilidade de mais liberdade, qualidade, de mais saúde física, saúde física e emocional, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode ter mais saúde financeira. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor ele consegue definir a nossa sociedade num quadrante financeiro. Do lado esquerdo aqui, a gente tem empregados e autônomos. 95% da população está aqui. E 5% do PIB, do dinheiro, está desse lado. E do outro lado, quem estão? Donos de grandes empresas e investidores de negócio. 5% da população que detém 95% do PIB mundial. Por quê? Do lado esquerdo, são pessoas que trocam tempo por dinheiro. Vamos pegar o caso de um médico. Doutora Lude, você recebe um salário, tá certo? Doutora Lude, ela, mesmo como médica, minha esposa, mesmo como nutricionista, eles recebem um salário, ou seja, trabalham um tempo e recebem por isso. Se a doutora Lude, como médica, quiser ganhar o dobro, o que que ela precisa fazer? Trabalhar o dobro, só que a gente só tem 24 horas no dia. Por isso que a maior parte das pessoas que estão desse lado tem dificuldade em construir riqueza. Só que o que acontece do outro lado?
que um dono de uma grande empresa faz? Um dono de empresa faz, ele multiplica as horas. Como? Ele compra as horas de quem está vendendo do outro lado. E se uma empresa tem 100 funcionários que trabalham 8 horas por dia, ele tem 800 horas de produtividade nesse dia, que é algo que um autônomo empregado jamais vão conseguir ter. Quando eu tive acesso a essa informação, eu entendi de qual lado do quadrante eu queria estar. E para isso eu ia precisar estudar e entender qual era a ferramenta que eu tinha na mão para poder ganhar dinheiro. E o próprio Robert Kiyosaki, ele fala, que é o escritor desse livro, que existem maneiras já testadas e validadas para você fazer essa migração do lado esquerdo do quadrante para o lado direito do quadrante. Sabe qual que é? Uma dessas maneiras, utilizando essa indústria poderosa do marketing de relacionamento que vocês estão conhecendo hoje. E deixa eu voltar aqui. E através disso, a gente tem possibilidades de construção de um mercado onde você consegue escolher o quanto que você quer ganhar. Você não tem chefe, você não tem funcionários, você não tem espaço físico, você não precisa ter estoque. Você consegue trabalhar diretamente com essa ferramenta que está na sua mão, esse celular, que a maior parte das pessoas perdem tempo e a gente consegue multiplicar o tempo através dessa ferramenta. Utilizando a ferramenta da Doterra, a gente consegue construir, lembra? Primeiro uma renda extra, uma renda adicional, um negócio adicional, ou quem sabe o seu negócio principal, dependendo do tempo que você, né, está compartilhando esses olhos. Um exemplo aqui embaixo, um elite. Se você é um elite, está aqui na sala, escreve aí no chat, eu sou o elite, para o pessoal ver, né, quem são os elites que a gente tem. O elite, ele ganha uma média ali de 700 mil reais por mês. R$ 1.000 ajuda? Eu conheço casos que resolve R$ 1.000 a mais. Um exemplo é, pede R$ 1.000 de aumento amanhã para o seu chefe para ver se ele não vai dar uma risada. Por quê? A gente sabe, eu já fui dono de negócio. A gente vai pagar o menor salário possível pela maior produtividade possível. Esse é um dos cálculos, né, do empreendedor tradicional, de dono de negócio. E aqui você consegue sair de um Elite para um Premier, para um Silver, no mesmo mês, no mês seguinte, em 6 meses, em um ano. Depende do quê? Da sua velocidade, do quanto que você está compartilhando com as pessoas, do quanto que você está investindo o seu tempo para se capacitar e para se transformar num profissional melhor. Quem aqui na sala é Premier, é um Silver, é um Gold? Escreve aí pra gente. Eu já tive a oportunidade, né, junto da minha esposa, de já atingir o ranking de diamante dentro da Doterra. E aí é maravilhoso porque a gente não chega sozinho. E esse slide, ele me traz autoridade, sabe para quê? Para te mostrar alguns pontos. Primeiro é o tempo, aqui embaixo, de cada um dos rankings. 3 meses para Elite, 6 meses para Premier, 18 meses para Silver. 4 anos, se demorar para, por exemplo, para um diamante. Tem pessoas que em 4 anos nem se formam. Então aqui a gente consegue acelerar um pouco do processo, né, de construção de renda. Só que tem alguns pontos, 2 pontos que eu vou finalizar esse slide aqui. O primeiro é uma perspectiva de um futuro mais otimista, que muitas pessoas hoje, no mundo tradicional, perderam. E aqui a gente consegue voltar a ter essa perspectiva. O segundo é, a pessoa que está aqui hoje, ela consegue me passar no plano de negócio mesmo estando na minha organização. Porque esse negócio não é por ordem de chegada, é por produtividade. E esse é mais um caminho que o mercado tradicional vem seguindo. Remuneração por produtividade, não somente por tempo. E aí, pessoal, para a gente ir para os caminhos finais aqui da nossa apresentação, através dessa indústria, eu saí de um garçom de churrascaria, que era produtor rural com carro rebaixado, um produtor rural burro, já começava aí, mas eu pude conhecer mais de 20 países, pude realizar alguns sonhos, e um deles foi casar na neve, junto da minha esposa maravilhosa, que vai estar amanhã na aula junto com a gente, e agora estou tendo a oportunidade, né, de viver a paternidade com qualidade financeira e qualidade de tempo. Podendo acordar e dormir ao lado do meu filho, sem tendo alguém dizendo que horas que eu tenho que acordar ou quantas horas que eu vou ficar com ele. É claro que isso não foi feito do dia para a noite, no entanto, todos que estamos aqui vamos viver, né? Espero nós, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Só que a gente pode escolher como viver.
E aqui você não precisa saber vender para empreender, saber vender ou empreender. Você não precisa conhecer muita gente. Você não precisa saber nada dos olhos. Você vai ter todas as ferramentas necessárias para compartilhar e conhecer. Você não precisa investir alto como um negócio tradicional. Sabe qual é o custo operacional que eu tinha só para arrendar o sítio? R$ 50.000. Fora o resto de folha de pagamento, insumos, etc. Hoje, se uma pessoa fosse abrir um negócio, quanto que ela investiria? Com R$ 10.000 a gente não abre um carrinho de cachorro quente. E a do Terra, ela traz a oportunidade, a possibilidade para que a gente consiga empreender baseado naquilo que a gente já está usando. Lembra? Com o sonho do empreendedor. Sem ter funcionário, sem ter espaço físico, sem ter estoque, sem ter aquela loucura. E aqui, uma das possibilidades que eu recomendo, se eu pudesse sugerir para você que está aqui como convidado e quer empreender, existem outros maiores, mas a gente não coloca aqui para não estender a apresentação, mas esse vai te atender muito bem. Ele sai de, deixa eu ver o valor aqui, sai de 3.987 por, você que é convidado aqui hoje, por R$ 2.990 e você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Você vai ter uma experiência dos olhos que a doutora Lude explicou de maneira magnífica e mais alguns adicionais, todos de 15 ml, a suplementação, os cuidados de pele, vem o difusor, é uma experiência por todas as categorias, porque a doTERRA, ela não é uma empresa só de óleos essenciais, ela é uma empresa de soluções naturais. E é aí que você se prepare, porque é de se apaixonar a cada frasquinho aberto. Uma segunda possibilidade, que eu também te recomendo, caso você precisar de algo que seja mais compacto, o essencial para o lar, eles são os 12 óleos explicados, né? Aqui vem, né, os 12 apóstolos, mas um apóstolo ele vem em pomada, que eu prefiro porque rende mais, né, o Deep Blue. Vem o difusor também, os óleos de 15 ml, e ele sai de 2.187 para você que é convidado e está aqui, por 1.640, podendo parcelar em 3 vezes sem juros de R$ 547. E uma terceira possibilidade, caso você quiser ter uma primeira experiência, conhecer um pouquinho melhor sobre os óleos, você tem a farmacinha, né? Que praticamente todo consultor, independente do kit que ele compra, ele depois sempre compra um desse, porque isso aqui a gente leva do braço, debaixo do braço, para qualquer lugar. Ele é super prático, né? Não pesa nada, mas resolve tudo. São os óleos de 5 ml, tá? O de 5 ml vem 100 gotas, o de 15 vem 300, para vocês entenderem um pouquinho. Ele sai de 1.406 por R$ 1.054 para você que é convidado, ou por 3 vezes sem juros de 351, e você ainda ganha 2 óleos de presente, mais um Lemon e mais um Peppermint, e o difusor Pebble, que é maravilhoso. E, né, agora chegou o momento de você entrar em contato com a pessoa que te convidou. Fala para ela o que fez mais sentido para você de tudo que a gente falou hoje aqui. Você não é obrigado, você que quer começar como um cliente, começar com kit, mas eu te recomendo porque você vai pagar mais barato, tá? Mas escolha qual desses kits hoje faz mais sentido para você, qual te atraiu mais, qual atende mais às suas necessidades. E seja muito bem-vindo à nossa comunidade, porque a gente tem algumas formas de ganho. E eu vou explicar só essa, das 4 formas de ganho que a gente tem, que é o bônus de indicação. Tudo que você indicar uma pessoa comprar diretamente da doTERRA e não de você, aqui é 20% da pontuação vezes o dólar. Para simplificar, bota 10%. Tudo que você gerar de faturamento para a doTERRA, você vai ganhar 10% de comissão durante os 60 primeiros dias dessa pessoa. Só que imagina, você indicou para Maria, para Valéria, para várias amigas. E alguma dessas amigas decidiram compartilhar com outras pessoas. E elas foram compartilhando para outras pessoas. Vamos supor a Maria. A Maria compartilhou para o José. Quando o José compra da doTERRA, a doTERRA paga 10% do faturamento gerado para Maria e 5% para você. E quando o José compartilha com alguém, com o João, por exemplo, o José ganha 10%, a Maria ganha 5% e você 2,5%. Então isso é interessante porque a gente cria uma comunidade de ajuda-ajuda, onde todas as pessoas se ajudam para todas as pessoas crescerem juntas. Existe o bônus poder de 3 que você pode ganhar com uma estrutura
de apenas 40 pessoas, cerca de R$ 7.500 a R$ 10.000, porque aí engloba as outras formas de ganho. O bônus unilevel é o bônus que você constrói renda residual. Diferente de um salário que você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha, aqui você trabalha por um tempo determinado. E esse trabalho te gera renda por tempo indeterminado. Porque tudo que as pessoas comprarem dentro da sua organização para o resto da vida vai te gerar um comissionamento. E aqui é um comissionamento, né, estipulado para uma organização nem assim tão grande, tá? Agora existe a possibilidade de organizações cada vez maiores. Aqui é só uma simulação, tá? E quando você chega a alguns patamares da empresa, você começa a ter participação dos lucros da empresa. E quando a gente fala dos lucros, desculpa, a gente começa a ter participação do faturamento da empresa global e não é do lucro da empresa. Porque o faturamento vem crescendo ano após ano. Hoje, a Doterra é uma empresa de 3 bilhões de dólares faturado ano. E quanto mais isso cresce, mais esse bônus cresce para as pessoas que são premiers e acima. E por que fazer parte da nossa equipe, tá? Porque aqui você vai ter mentorias ao vivo, não é nem semanais, são diárias, a gente precisa até corrigir. Você vai ter pessoas para te ensinar como usar os olhos com protocolos testados e validados. Você vai ter grupo de suporte. Você vai ter plataforma do nosso grupo para empreendedores, um sistema de alta performance para aquelas pessoas que querem crescer e melhorar ali, né, a qualidade de vida da sua família. E aqui finalizamos, pessoal, a nossa apresentação. Só que eu quero te deixar um recadinho aqui, porque hoje a gente está no melhor momento para se envolver com a Doterra, porque a gente está prestes a uma convenção aqui no Brasil, que vai ser em São Paulo, dia 27, 28 e 29, no AMB. E se você está com dúvida, mas será que é tudo isso? Será que é verdade? Né? Pede para a pessoa que te convidou te levar nesse evento e vai ver com seus próprios olhos e conhecer as pessoas reais que hoje estão ganhando mais de 5, mais de 10, mais de 30, mais de 50, mais de 100 mil, mais de R$ 500.000 por mês, compartilhando informação que traz liberdade para as pessoas, que melhora a qualidade de vida de quem está à nossa volta. E falar para vocês que ganhar dinheiro é bom, agora ganhar dinheiro com propósito é muito melhor, porque a gente acorda querendo compartilhar com todo mundo. E se não deixar, a galera não fecha a boca e não vai dormir, fica até de madrugada nos grupos ali querendo compartilhar. E é como eu posso dizer, né, para quem trabalha todos os dias, diferente de um trabalho que suga a sua energia, é um trabalho tão gostoso que nos energiza de uma forma que a hora que terminar aqui é difícil até desligar para ir dormir. Então aqui a gente consegue, sabe, dentro de uma comunidade onde tem pessoas interessadas no sucesso do próximo, no crescimento do próximo. E para finalizar, espero que você tenha gostado da nossa apresentação, mas também eu queria te trazer um significado para esse dia de hoje. O significado que eu queria te trazer é a resposta às suas orações. Como assim as respostas às suas orações? Eu duvido que você que está aqui não ora por mais saúde e melhores oportunidades para a sua vida. E se você ora, é importante entender que Deus coloca o chão, mas quem coloca o pé é a gente. Se você estiver disposto a dar esse primeiro passo, conta comigo, conta com a doutora Luz. Nossa, imagina ter uma médica maravilhosa como essa para poder te ajudar com toda, né, com toda a qualidade possível ali do conhecimento que ela estudou anos, né, como outras profissionais incríveis que temos dentro do nosso time. Então aproveita, porque oportunidades às vezes como essa não aparecem, né, outras vezes na nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos e convido todos que puderem abrir a sua câmera para a gente poder tirar uma foto e registrar esse dia lindo e maravilhoso, essa noite incrível que a gente teve aqui com a